Que privilégio para mim, que tremenda responsabilidade poder chegar a você mais uma vez para profetizar vida ao seu coração. Muitas vezes achamos que profetizar é apenas antever o futuro, aquilo que vai acontecer. Não, não é assim. Profetizar é trazer a palavra de Deus de um modo tão viva, que ela é uma palavra viva que nos consola, nos edifica e nos exorta. Algo que é tão importante na nossa história, que é igual ao respirar, porque a palavra diz assim, orai sem cessar. Quando você espreme a Bíblia toda, você vai perceber que a Bíblia não é um livro simplesmente de orações, para as pessoas repetirem e repetirem a mesma oração. Da mesma maneira como nós respiramos, nós temos que viver em oração. Mas como que é isso? Alguns acham que é apenas quando a gente fecha a porta, quando a gente ajoelha. Mas como é orar sem cessar? Jesus Cristo falou muito sobre a oração, mas ele falou não só como orar, os métodos de orar, porque a oração é comunhão, a oração é relacionamento, a oração não é aquilo que algumas pessoas quando oram dizem assim, ó Deus, agora eu vou entrar na tua presença. Não é uma questão de entrar e sair da presença de Deus. O grande problema que muitas pessoas têm é exatamente porque não sabem orar. É tão interessante que os discípulos viram Jesus fazer tantos milagres, viram Jesus fazer tantas maravilhas e eles pediram a Jesus uma coisa, Senhor, ensina-nos a orar. Porque Jesus Cristo cultivava uma comunhão com o Pai, um relacionamento com o Pai. E orar sem cessar é manter esse relacionamento tão vivo, é tão real, é tão pleno. Não significa que para você orar você tem que fechar os olhos. Não, você pode fechar os olhos sem problema, mas nunca feche os olhos se você estiver orando, dirigindo seu carro, senão vai ter muitas consequências drásticas. Mas orar sem cessar é você manter esta comunhão com Ele, é você manter esse relacionamento com Ele. O ponto-chave da nossa fé, a fé cristã, é a oração. A oração não é uma sugestão, a oração é um mandamento. Por isso que Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, ele traz exatamente esse arcano tão celestial que nós nunca podemos olvidar. Diz assim a palavra. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Nós oramos não é simplesmente para falar com Deus quais são as nossas necessidades. Muitas vezes, quando vamos num supermercado, nós fazemos uma listinha de compra, não é assim? Compramos exatamente aquilo que está faltando em casa e que precisamos repor. Mas se você não leva a listinha, você vai comprar muitas coisas não essenciais. Você vai comprar só porque achou o preço melhor, você vai comprar porque aquele produto ali vai acabar. Mas por que muitas vezes você compra tantas coisas que são supérfluas? Porque você não soube fazer a listinha. Por causa disso você comprou o que precisava, mas gastou muito tempo também comprando aquilo que não era o desejo do seu coração ter comprado. Comprou porque aquilo foi algo chamativo. Na oração,
é parecido com isto. Por quê? Porque Jesus aqui traz, e quando orardes, ele não diz assim, se orardes, porque algo que tem que fazer parte da nossa vida não é o se orardes. Existem pessoas que só vão orar naqueles momentos assim de muita angústia, naqueles momentos que o Covid pega, naqueles momentos quando ele é demitido do trabalho, naqueles momentos quando acontecem coisas assim tão complicadas, mas aqui Jesus está falando, quando orardes, mas esse quando não é só naqueles momentos assim de problemas, confusões, não. A oração mais gostosa de fazer, aquela oração prazerosa, é a oração da comunhão, do relacionamento, da intimidade com Deus. E isto é possível, ou seja, ter essa intimidade com o Senhor. Jesus Cristo, quando você vai lendo os evangelhos, você vai encontrá-lo tantas vezes, passando noites inteiras em oração. Por quê? Ele tinha prazer na comunhão com o Pai. Muitas vezes ele deixava os discípulos ir orar sozinho. Por quê? Não queria que ninguém estivesse ali. A oração não é para que as outras pessoas vejam. Nós nunca devemos fazer oração simplesmente para ser um espetáculo. Os outros vendo e depois falam, lá está uma pessoa de oração. E depois ele bate no peito e diz, eu sou um homem de oração. Não é isso. A vida é que vai mostrar. O dia a dia que vai mostrar. É a família que vai mostrar. Suas palavras mostrarão sua vida de oração. Até o seu semblante é outro quando você cultiva uma vida de oração. Quantas pessoas têm uma coisa chamada máscara, não é assim? Põe uma máscara, mas aquilo vira o quê? Uma hipocrisia. Você nunca precisa falar com as pessoas, eu orei tantas horas, ou eu orei 10 minutos. Nada disso. Você precisa orar mantendo comunhão com o Senhor, relacionamento com Ele. Quando Jesus diz assim, quando orardes, então esse quando é quando você vai orar. É quando você vai se prostrar diante do Senhor. É tão bom orar sozinho, quando você rasga o coração. Mas, outras vezes, é bom você ter alguém com você orando. Houve um momento quando Jesus estava orando sozinho. E ele queria que tivesse alguém junto com ele. É tão bom ter alguém também ao nosso lado. Quando você ora e diz amém, significa assim seja. É como se fosse não uma torcida. Então no futebol, a torcida grita, motiva os jogadores, não é assim? Nós não precisamos ter uma torcida na oração. Não é isto. Nós precisamos ter essa comunhão com Ele. Sabe, na fé cristã, na nossa caminhada com Ele, o importante é você não perder o foco. Ou seja, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê as Escrituras, você ouve Deus falando com você. E quando você soma as Escrituras com a sua vida de oração, você vai ter uma liberdade tão grande de ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer você lembrar de todas as coisas que você tiver lido na Bíblia, de tudo aquilo que você tiver ouvido. Quando você ouve uma pregação, ouve uma mensagem, você esquece. Mas na hora que o Espírito Santo tem que trazer uma resposta para você, sabe o que ele faz? Ele te faz lembrar. Ele vai fazer você lembrar daquela mensagem que você ouviu. Ele vai fazer você lembrar daquele dia que você assistiu ao programa Profetizando Vida e aquilo falou ao seu coração. Porque é uma obra que o Espírito Santo realiza, ele nos faz lembrar de todas as coisas que tivermos visto e ouvido, mas também de tudo aquilo que tivermos feito também. Então, por causa disso, guarde no seu coração. Você precisa orar. Se você pudesse escrever, ter um quadro na sua casa, na parede, de que você precisa fazer durante o dia ou da sua vida, escreva, eu preciso orar. Eu preciso manter uma vida de oração. Por quê? Não existe oração que não tenha uma resposta. Não existe oração que não tenha uma resposta. Sabe por quê? Deus vai responder.
Nem sempre Ele vai responder da maneira que você quer que Ele te responda. Porque muitas vezes você vai fazer orações tolas, orações que não têm nenhum propósito. Mas quando você está orando segundo a vontade de Deus, à medida que você tem esse relacionamento com Ele, a comunhão com Ele, dentro da vontade dEle, aí é tão glorioso. Sabe por quê? O prazer de Deus. Procure. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, Ele diz, vocês vão orar dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, muitos começam a oração dizendo, ó Deus Todo-Poderoso. Não é errado. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando você fala com seu Pai, chamando Deus de Pai, mas de um pai amigo, de um pai presente, de um pai carinhoso, de um pai que aplaude, mas de um pai que corrige também, um pai que disciplina, mas é um pai que estende a mão para levantar. Você tem dentro de você hoje Ele habitando. Nós somos morada hoje dEle, através do Espírito Santo que habita em nós. E a palavra diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós sobremaneira. Mas o Espírito Santo intercede de que maneira? Quando você está prostrado diante do Senhor, naquela hora que você não consegue ter nem palavras para expressar a sua oração, de repente Ele concede a você orar em outro idioma que não é uma língua aqui da terra, não é inglês, português, alemão, chinês, espanhol, é uma língua divina, é uma língua que os homens não entendem, os sábios não entendem, mas o Espírito Santo, Ele está orando, Ele está intercedendo aquele seu coração. Então, o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, aí você entra nesse nível maravilhoso da oração. Você pode estar orando em línguas 2 minutos, 5 minutos, meia hora, 15, não importa. O que importa é que o Senhor disse, olha, temos que orar, vocês têm que orar sem cessar. Sim, mas eu quero que o irmão Beltrano ore por mim, aquela irmã de oração. Por que eu vou viver debaixo da oração dela? Ela pode interceder por mim, pode e deve, mas eu preciso orar. Essa palavra não sai da minha mente. Os discípulos pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. E sabe quando vai terminar esse ensinamento? Enquanto estivermos vivos aqui na terra, nunca vai terminar. Nunca. Cada dia nós vamos ser mais intensos na oração. Cada dia você vai crescendo mais. Cada dia você vai aprendendo mais. Ao momento que Jesus viu e disse, nem uma hora vocês puderam ficar orando. Nem uma hora vocês gastaram para orar. Nem uma hora. Algumas pessoas acham que se ficar 1 hora orando é um desperdício. Pelo contrário, não é um desperdício. Não é que você está jogando fora seu tempo. Não é que você está, em vez de ficar na televisão 1 hora, 2 horas, você fica. Mas ficar orando? Ah, pastor, eu não vou conseguir. É como eu disse, a oração começa como um dever, mas logo vira um deleite. E quando você está vivendo nesse deleite da comunhão com o Senhor, tudo é tão diferente. Você tem prazer, é algo que o seu coração, você anseia estar. Mas é tão importante. Você pode orar sozinho, você pode orar com alguém, você pode orar junto com a sua família, porque Ele disse, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Mas quando você está sozinho, não é que Deus volta as costas para você. Você tem que sair atrás de 2 ou 3. Nada disso. É a sua comunhão. É o seu relacionamento com Ele. É isto que conta. Eu oro para que essas palavras que você ouve agora, você nunca venha esquecer. Que você possa colocar em prática e que você seja conhecido, não por aquilo que os homens dizem o que você é, mas o que Deus diz que você é, uma pessoa de oração.